dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Mantém essa distância, Ok. tudo na boa. Diz qualquer Queres que coisa. eu diga qualquer coisa? Está bom assim? Tá bom assim. Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, uma edição que se espera especialmente gulosa. Já vou explicar porquê. Aliás, não vai haver nenhum tempo até eu explicar, vou explicar agora mesmo. Estou a dizer isto porque temos em cima da mesa o livro Uma Pastelaria em Casa. É o livro que nos vai acompanhar ao longo desta emissão das Madragoas. A autora é a Rita Nascimento e eu devo acusar a Rita deste crime que é editar um livro como este. Este livro é um autêntico crime para quem está a pensar fazer dieta ou qualquer coisa assim, para quem simplesmente... É um crime. O livro é muito bonito. E tem imagens que, enfim, depois de folhear este livro, temos vontade de correr para a pastelaria mais próxima e tentar encontrar por lá. É que nem queremos sequer fazer as receitas. Eu espero que não, eu espero que tenham vontade de ir para casa e fazer. Não, Rita, nós ficamos com tanta vontade de comer um bom bolo depois de ver esta. Aliás, provavelmente o que nos vai acontecer é que vamos entrar em um café qualquer e vamos ficar frustrados porque não vão corresponder a esta. E depois vão pegar no livro aspecto. e fazer a receita em casa. Rita Nascimento, convidada esta noite das Madragoas. Rita, muito obrigado por teres vindo. Obrigada. E eu gostava, antes de começarmos a falar sobre este livro e sobre pastelaria, um tema que nunca tinha vindo aqui às Madragoas. Que bom. Vamos falar, já tivemos aqui alguns livros de receitas, mas este é específico, não é? É de pastelaria mesmo. Mas antes disso, eu queria que te apresentasses, Rita. Então, eu sou a Rita, sou pasteleira. Neste momento não trabalho em nenhuma pastelaria nem restaurante. O que eu faço, basicamente, é dar aulas de pastelaria. Tenho esse livro agora e tenho mais 2 que já saíram o ano passado e há 2 anos. E também tenho um canal de YouTube onde todas as semanas faço receitas de doces. Portanto, tenho assim, a minha vida é muito recheadinha de açúcar. Podemos encontrar-te no YouTube então. Basta pesquisar Rita Nascimento. La Dolce Rita é o nome do canal. Procurem então no YouTube o canal da Rita. Como é que surgiu a ideia de criar um canal no YouTube? Bem, o canal já tem mais de 3 anos. Na altura surgiu, foi um bocadinho por acaso. Não tinha intenção de fazer um canal propriamente dito como ele é agora. Na altura eu coloquei um vídeo, era para ter sido um vídeo único. E depois, como esse vídeo teve sucesso, as pessoas gostaram, decidi fazer outro e depois mais outro, e de vez em quando fazia, e depois começou-se a tornar uma coisa mais assídua, e neste momento é uma parte bastante grande da minha vida, do meu dia-a-dia, é o canal, e trabalhar para o canal, e alimentar o canal. Como disseste também das aulas, qual é que é a principal dificuldade para quem ensina, neste caso pastelaria? As aulas que eu dou não são para profissionais, são para pessoas que gostam de fazer e querem aprender um pouquinho mais. Ainda assim, quais são as principais dificuldades? As dificuldades, eu na minha maneira de ensinar, não me debato assim com grandes dificuldades, porque as pessoas estão muito receptivas a aprender. Às vezes é um bocadinho gerir o tempo e, dependendo do grupo que se tem níveis diferentes, fazer ali equalizar ali um bocadinho todos os níveis, mas à parte disso as pessoas estão sempre muito predispostas a aprender e correm sempre bastante bem os cursos. Como é que surgiu este teu gosto pela cozinha e neste caso mais especificamente pela pastelaria? O que me leva também a uma outra pergunta, mas antes disso já estava aqui com outra pergunta na cabeça, mas quero que respondas a... Como é que surgiu? Como é que surgiu? Não sei, porque eu quero dizer, sempre me lembro de ter sido muito gulosa. Eu acho que Sim. Surgiu por aí, por eu gostar de comer, e depois comecei a gostar de ver e de fazer, mas sempre com a expectativa de comer no fim. No outro dia estava a pensar sobre isso. É possível gostar de cozinhar sem gostar de comer, sem ter o prazer da comida? Eu não acredito. Não acredito nisso. Eu acho que grande parte da paixão pelo que se está a fazer é ter o resultado final e desfrutar dele.
ou fazer com que outros desfrutem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se houver uma paixão por comer, eu acho que vai ser mais intenso essa ligação quando nós estamos a fazer. Eu no outro dia estava a pensar sobre isso, de facto, porque, pelo menos no meu caso, eu não sou assim um cozinheiro muito, enfim, muito famoso. Não tens grandes dotes. Safo-me, mas quando as coisas correm bem, é uma sensação que não consigo descrever, é mesmo bom, não é? Sim, a pessoa sente-se realizada. Sente-se mesmo realizada quando estás ali a fazer o teu prato e depois aquela sensação de provar, chega o momento de provar e tu percebes que aquilo ficou bem, tu sentes a textura e percebeste que acertaste, epá, é tão bom. Pois é, e sobretudo depois quando estás a fazer também para alguém e sim, essa pessoa come, ou essas pessoas comem, e isso dá-te... Sempre tiveste esse lado também de, ou seja, usar a cozinha como forma de dar alguma coisa aos outros? Sim, sempre gostei de fazer eu para comer, mas gostava muito de ver as pessoas a comer o que eu fazia. Ainda hoje gosto, é das coisas que eu mais gosto, é quando eu faço alguma coisa, estar a apreciar a outras pessoas a comer, adoro. É uma forma de servir os outros? Sim, é um carinho, não é, que se faz aos outros, eu acho que é uma maneira de dar um abraço de outra maneira. Como é que lidas quando não acertas com alguma coisa e recebes uma crítica? Normalmente, quando... Se é que isso acontece, isso é outra acontece, porque muito do meu trabalho é desenvolver receitas e obviamente não se acerta sempre, mas quando eu dou a experimentar já... É uma coisa que eu acho que já está boa, porque eu provo muito. Se eu não gosto, não vou dar a ninguém a provar. Quando muitas vezes o que eu faço é, por exemplo, estou na dúvida entre duas versões de alguma coisa muito parecida e dou a provar essas duas versões e peço o feedback de qual é que as outras pessoas gostam mais, mas não dou nada que eu não comeria. Como é que se cria uma receita? Onde é que vais buscar a inspiração? Porque acabaste de dizer que esse também é grande parte do trabalho. Bom, uma parte tem a ver com o conhecimento da técnica e dos ingredientes e um bocadinho do que é o processo da química da pastelaria, das proporções que tem que se ter quando está a fazer alguma coisa. Portanto, um bocadinho é o conhecimento que eu tenho. E outro é mesmo a criatividade, ir procurando. Às vezes tenho ideia de fazer alguma coisa com uma determinada textura e fico ali a batalhar até junto um pouco mais de açúcar, agora misturo de outra maneira até conseguir, e esse processo de tentar e de chegar a um objetivo é que eu gosto, é que me motiva. Lembras-te daquela pergunta que eu tinha na cabeça? Sim. Que também não era nada de extraordinário. Eu detesto quando isto acontece porque depois cria-se uma expectativa, como se eu tivesse... uma pergunta espetacular. Como se tivesse uma pergunta genial para fazer. Mas estava a pensar naquela... Certamente que já ouviste isto. Há aquela coisa de... há cozinheiros que são melhores nos doces, és uma boa doceira, não é? Como se costuma dizer, e outros melhores nos salgados. No teu caso acontece claramente isso? Quando é que descobriste essa vocação para os doces? Ou não é necessariamente assim? Normalmente essa ideia de que os bons chefes de cozinha que estão mais ligados à parte salgada não são tão bons nos doces, porque os doces são um pouquinho mais limitativos no sentido de que tu tens que seguir uma receita e tens que ficar preso àquela receita para que ela funcione sempre. A pastelaria, como eu disse há pouco, tem um pouquinho mais de química, enquanto que se calhar numa cozinha mais salgada, entre aspas, cozinhar carne, peixe, massas, a pessoa tem um pouco mais de liberdade porque pode juntar, pode fazer um pouquinho mais a olho, digamos assim. Então quem está muito acostumado a cozinhar a olho, entre aspas, depois tem um bocadinho de dificuldade às vezes em fazer, em seguir uma receita, e é por aí que surgiu essa ideia de que há pessoas mais dedicadas aos doces ou têm mais jeito para os doces, outros, mas eu acho que tem a ver com a personalidade, que há pessoas que gostam de seguir mais uma receita e há pessoas que gostam de inventar mais. Quer dizer então que também te sentes perfeitamente à vontade nos salgados? Eu gosto de cozinhar, prefiro cozinhar doces. Qual é a tua especialidade? De doces ou de cozinha? De cozinha. Não sei, mas eu faço uma boa lasanha, por exemplo. Mas é curioso que tenha a parte da massa. Sim, faço a massa. Pois, faço tudo, não é? Também está associada... Sim, pois também gosto. Já que vou fazer, faço tudo. Mas cozinho normalmente no dia-a-dia, não nada de especial.
Rita Nascimento, convidada esta noite das Madragoas, preferes pasteleira ou chefe de pastelaria? Bem, eu neste momento, o chefe de pastelaria está associado a um cargo de chefiar uma brigada. Neste momento eu não faço isso, mas já se usa esse termo de chefe para denominar qualquer pessoa que trabalhe na área. Eu trabalho na área, não ativamente, numa cozinha. Eu acho que não sei, não tenho preferência. Acho que prefiro Rita e pronto. A Rita, então pronto, está feito. A Rita traz-nos o livro Uma Pastelaria em Casa, da Arte Plural Edições. Lar, doce lar, literalmente é o mote para este livro. Vamos ouvir agora fados bem docinhos para acompanhar esta edição de Madragoas. Comecemos por Cuca Roseta, é um tema novo, chama-se Balelas. Ficámos com este lobisomem, combina com o horário deste programa. Jorge Fernando, um tema deste ano de 2017. Antes, recordo, tínhamos ouvido a Cuca Roseta com esse novo single. Mais novidades em breve da parte da Cuca Roseta. Ouvimos o tema Balelas. Uma pastelaria em casa não é nenhuma balela, é o livro que temos em cima da mesa hoje nas Madragoas. Rita Nascimento é a autora. Rita, explica-me aqui a organização do livro. Eu gostei da organização do livro porque eu devo confessar, no que diz respeito a doces e principalmente à pastelaria, eu assusto-me. Eu, quando penso na possibilidade de fazer um pastel de nata, fico muito assustado. Acho que é uma coisa muito complicada. Para mim é mais complicado do que fazer testes para a NASA ou qualquer coisa. Ficaria menos assustado se quisesse trabalhar na NASA do que fazer um pastel de nata. Mas a verdade é que tu começas neste livro por não partes logo para as receitas, explicas primeiro as bases. Sim, isso tem dois sentidos. Para já, para mostrar às pessoas que com uma receita base se podem fazer várias coisas. Isso pode facilitar imenso a vida das pessoas. Por exemplo, abriste aí o livro nas parras e ao lado tem os travesseiros. E são os dois feitos com massa folhada. O que é que isto vai permitir na prática à pessoa? Quando fizer massa folhada, pode fazer essas duas receitas com a massa folhada. E, portanto, pode fazer, por exemplo, outras receitas como palmiers, folhados de chocolate, folhados de maçã. Portanto, a ideia é simplificar e mostrar às pessoas a versatilidade das receitas base e para as pessoas verem que as receitas não são estáticas. Então, sabendo fazer massa folhada, pode-se fazer tudo isso que está aí. Portanto, isso é uma parte também, é facilitar as receitas do livro. E outra parte é também dar essas ferramentas às pessoas, dar essas receitas base para que as pessoas possam também criar as suas próprias receitas. Estou aqui a ver os pontos de açúcar que são sempre complicados, ou não? Não. Ou as pessoas acabam por achar que é muito complicado alcançar estes pontos do açúcar. Isso. Eu acho que é mais isso. Acho que há algumas coisas que se tornaram quase um mito urbano de que são muito complicadas. Quais são os principais mitos urbanos relativamente à pastelaria? Coisas que as pessoas acham que são complicadas ou outro tipo de mitos? Mitos urbanos, por exemplo, não, mexer um bolo, que só se deve mexer o bolo num sentido. Não sei se alguma vez ouviste isso. Já ouvi, acho que sim. Pronto, isso quase parece uma superstição. É. Depois também há aquele mito de que o bolo se deve bater muito, a massa deve-se bater muito até fazer bolinhas. Isso é outro mito urbano. A massa dos bolos não se deve bater muito, sobretudo depois de se pôr a farinha. Isso às vezes depois causa problemas nas receitas e que vêm realmente destes tais mitos urbanos que vêm do tempo, sei lá, das nossas avós e não sei, muitos deles não sei realmente qual é a origem e que hoje em dia acabam por assustar muita gente. Também há a ideia de que, por exemplo, não se pode pôr coisas quentes no frigorífico. Pois é, isso é muito comum, não é? Também não faz sentido. Hoje em dia faria sentido se calhar há uns 50 anos, quando os frigoríficos apareceram e que não tinham capacidade de refrigeração, mas hoje em dia não faz sentido nenhum, mas prevalece ainda essa ideia. Temos aqui receitas mais tradicionais, alguns bolos típicos portugueses.
Ou não sei. Eu por acaso tinha essa pergunta para te fazer. Se alguns dos nossos, que nós achamos que são muito portugueses, certos bolos, isto é uma coisa típica portuguesa. E depois há em vários sítios. Sim, há casos aqui neste livro. Sim, por exemplo, tens aí as farófias, e as farófias, tu vais à França e tens a Ile Flottant, que são exatamente a mesma coisa, e há várias versões, na verdade, muito parecidas, porque a pastelaria tem bases muito parecidas, sobretudo aqui na Europa, falando na Europa, e que depois também acabaram por emigrar para outros países, nomeadamente nos Estados Unidos, mas, por exemplo, dou-te o exemplo dos donuts. Os donuts, que são... Aqui identificados como argolinhas, por uma questão de direitos de autor, a marca... Exato. Então, pronto, aí no livro são argolinhas, mas toda a gente conhece como donuts. Os donuts são um doce típico judeu, que era feito na Europa Central, de Leste, e que depois deu origem às berlinas, que são também, depois deu origem às bolas de Berlim, que são o que nós hoje conhecemos. Os donuts e as bolas de Berlim são iguais, parentes. São parentes. E as berlinas, que são portanto, as originais das bolas de Berlim, que são típicas da Alemanha, e depois em vários países tens versões desse doce. Aqui chamam-se bolas de Berlim, em França chamam-se outra coisa, na Dinamarca chamam-se outra coisa, mas todos os países aqui da Europa têm depois essas versões. Há alguma criação tua neste livro? Sim, há algumas criações minhas com as receitas base, por exemplo. Está aí uma tarte de chocolate e frutos secos e caramelo, que é uma receita que, pronto, não se vê propriamente nas pastelarias, não é? É uma brincadeira. No fundo, o que eu queria também demonstrar no livro é isso. Com as receitas base, a gente depois pode criar o que quisermos. E aí é um exemplo. Portanto, tem uma massa de tarte, tem uma ganache de chocolate e tem um molho toffee, que são 3 receitas que estão nas receitas base. E o que eu fiz foi, no fundo, é como se fosse um jogo de Legos, não é? Uma brincadeira. Pega-se nas peças individualmente e depois constrói-se uma coisa nova. E eu tenho a opinião de que, em relação à cozinha, como em relação a tudo o resto, a melhor maneira de criar algo novo é, no fundo, convidar o património, aquilo que já existe, para a tua própria criação. Eu acho que a melhor maneira de criar, de acrescentar base, qualquer coisa, é trabalhar com aquilo que os outros já nos deixaram no passado. Sim, às vezes não é preciso, não vamos reinventar a roda, não é? Não é? Não precisamos de renovar, se calhar. Por exemplo, uma massa folhada. Uma massa folhada já está inventada, não preciso de lhe dar mais voltas, literalmente, porque a massa folhada faz-se dando voltas, não é? Mas o que eu posso fazer é, com essa massa folhada que já existe, realmente ser criativa e inventar coisas novas. Quais são os principais erros quando uma pessoa quer fazer massa folhada? Olha, a massa folhada, não sei se sabes como é que se faz, mas explico muito rapidamente. Quero que me expliques. A massa folhada faz uma massinha com farinha e água, muito simples, e depois tem-se manteiga, e o que se faz é que se vai colocar aquela manteiga dentro da massa e depois estica-se e dobra-se essa massa várias vezes, e isso o que faz são várias camadas de massa e de manteiga, que depois no forno aquilo empola e faz aquela massinha crocante, todos nós conhecemos. Deve ser um bocadinho difícil, ou não? Não é difícil. A única coisa que tem que se ter em atenção é a temperatura, porque se estiver muito quente, a manteiga tem tendência a derreter. Se a manteiga estiver muito fria, tem tendência a romper a massa. Então tem que se ter ali um equilíbriozinho. A dificuldade é realmente perceber aí esse equilíbrio, mas depois de se perceber é muito simples até. É das coisas que surpreende mais, e agora voltando a falar nos cursos que eu dou, das coisas que surpreende mais as pessoas quando vão fazer os cursos, nomeadamente há um curso de pastelaria que eu dou, é realmente quão fácil é fazer massa folhada, afinal. Um dos meus bolos preferidos, não é que eu coma muitas vezes, mas eu acho muita graça, tenho particular carinho pelo bolo de arroz. Tu e acho que toda a gente, um bocadinho mais se calhar da nossa geração, não é? A Rita diz aqui que estes foram provavelmente, e estou a citar, estes foram provavelmente os bolos que mais comi enquanto cresci,
pois a minha avó comprava-mos para o lanche. Sempre adorei comê-los ao contrário, para deixar para o fim o topo crocante, a minha parte preferida. Ia perguntar-te precisamente isso. Estás aí com muita ciência, és chefe de pastelaria e não sei o quê, mas as grandes questões são estas. Como é que se come o bolo de arroz? E os queques. E os queques. Não é? Isto é que são as Isso grandes questões da humanidade. As grandes questões e que dividem as pessoas, dividem famílias. Como é que tu comes o bolo de arroz? Já percebi que deixas a parte crocante para o fim. Claro, e o bolo de arroz? Como tem de ser, não é? Isso, como tem de ser. Os queques também eu como ao contrário. Depois como as maminhas todas. E depois deixo a maminha até porque parece-me a parte mais... mal cozida, fica assim mais... Pronto. É isso. Eu fico sem palavras. Estas técnicas, isto é que é verdadeiramente a técnica que... E depois também há as técnicas de comer pastel de nata. Já sabes que há pessoas que comem com uma colher. Não, mas isso é quer dizer, eu nem sei, eu teria de pensar numa pena para aplicar às pessoas que comem fazem... pastel de nata com colher. O que é isto? Não sei se... Não, já percebi que tens uma opinião mais liberal. Eu não como com colher, mas eu sou bastante liberal nessas coisas. Eu acho que cada pessoa deve comer como quer. Não, eu não concordo nada com isso, devo dizer. Olha, vamos ouvir um tema também deste ano, do último trabalho do Marco Rodrigues. O disco chama-se Copo Meio Cheio e vamos ouvir este Mal Dormido. És mãe, Rita? Não. Não és mãe, mas este tema fala precisamente das dificuldades da paternidade. Pronto. Como é que os pais... Tenho várias amigas que estão a passar por essa dificuldade agora mesmo. Pronto, fica dedicada a elas. E também do último disco do Marco Rodrigues, Copo Meio Cheio, um disco que tem muito pouco tempo, ouvimos O Tempo, precisamente, a letra e música de Diogo Pissarra, um dos temas que podemos encontrar então nesse novo trabalho do Marco Rodrigues. Hoje converso com a Rita Nascimento, ela é autora do livro Uma Pastelaria em Casa. Já tinhas outros 2 livros? Sim. A Vida Secreta dos Gelados Caseiros e Sobremesas 555? Sim. É esta a tática? Sim, o 555 é porque são sobremesas que se fazem em até 5 minutos, com até 5 ingredientes e que custam no máximo 5 euros. E que é possível fazer, porque é possível fazer boas sobremesas em pouco tempo. Sim. E com pouco dinheiro. E com pouco dinheiro e com poucos ingredientes, portanto, também para simplificar. Essa foi a ideia desse livro que já saiu o ano passado. E também teve bastante adesão de vários golosos, como eu chamei, aliás, dediquei o livro aos golosos apressados. Numa altura em que se fala muito dos cuidados com a saúde de forma quase obsessiva, editar um livro destes é politicamente incorreto? Talvez seja, mas acho que não, porque exatamente por isso, eu acho que porque também estamos tão expostos a essa onda da alimentação saudável e quase restritiva, quando vem assim um livro, acaba por também alegrar um bocadinho, e obviamente o livro não faz a apologia das pessoas comerem doces de manhã à noite todos os dias, é para momentos de festa e é exatamente assim que deve ser encarada a pastelaria, ser consumida de vez em quando, por muito que a gente não goste e que queira comer todos os dias, mas obviamente eu acho que a moderação, não é? É um bocadinho, tem que ser a chave. Nada contra os queques com farinha de espelta e xarope de agave. Há espaço para tudo. Se calhar esses queques podem ser consumidos mais no dia-a-dia para um lanche e estes meus queques carregadinhos de manteiga e açúcar e de sabor podem ser consumidos no fim de semana, por exemplo. Rita, o que é isto do mil folhas francês que eu nunca provei isto e eu estou... se eu pudesse escolher daqueles que eu estou mais curioso porque eu adoro creme pasteleiro. Eu gosto de tudo o que tem creme pasteleiro. E este mil folhas francês tem precisamente o creme pasteleiro. Sim. Deve ser ótimo. Porque lá está, como falámos há pouco, todas das diferentes versões dos vários bolos em cada país. Aqui nós temos o mil folhas, que é aquele mil folhas que a gente come nas pastelarias, que é de massa folhada, normalmente leva um recheio de doce de ovos e por cima aquela cobertura, uma glacê branca e negra assim riscada. E esse é o nosso mil folhas. Mas se tu fores à França e pedires um mil folhas, vais encontrar este, que é quase uma lasanha de massa folhada, creme pasteleiro e depois açúcar
caramelizado em cima. Portanto, eles têm a mesma base de serem feitos com massa folhada, no entanto, difere o recheio e o acabamento. E são os dois igualmente deliciosos. Eu, aliás, digo aí no livro, melhor é fazerem os dois, até para evitar um conflito diplomático, não é? Entre Portugal e França. Aliás, estes livros são acompanhados também por pequenos textos, antes da receita, uma pequena apresentação e quase sempre com muita graça, Rita. Eu acho que também são estes pormenores que acrescentam e que marcam a diferença. Sim, no eu gosto de também não só dar as receitas, mas também fazer um bocadinho de entretenimento para dar um bocadinho de dinâmica ao livro. Há aqui outro assunto para resolver, depois da questão dramática das pessoas que comem o pastel de nata com a colher do café e muitas delas depois deixam ao abandono a própria massa. Isso é que devia ser punido. Sim, eu ainda dou desconto para as pessoas que depois vão comer a massa. Sim. Mas muitas delas deixam ao abandono. Isso é... E é um flagelo, não é? Isso entrar grave, no café e perceber que há ali uma massa ao abandono. Isso é de cortar a amizade com qualquer pessoa que faça isso. Não há hipótese de poder continuar o convívio com uma pessoa dessas. Mas há outro problema para resolver, que é... a pergunta é muito simples. Cadê os rins? Cada vez menos pastelarias e cafés têm rins à venda. Verdade. O que é que se passa, Estão a Rita? ser vendidos na candonga. Nem mais. O que é que se passa com isso? Eu adoro rins. São um dos meus bolos de pastelaria preferidos. E tu dás aqui uma receita de rins também. Tens algum bolo preferido neste livro? Eu sou suspeita, não é? Mas talvez pudesse escolher aí o pão de ló folhado, porque tem tudo. Eu acho que o pão de ló folhado está onde? Deixa cá ver que eu encontro. O pão de ló folhado eu gosto dele, sobretudo porque vai buscar um bocadinho tudo à nossa pastelaria, porque a nossa pastelaria assenta em quê? Massa folhada, pão de ló e doce de ovos. E, portanto, o pão de ló folhado nada mais é que uma mistura desses três elementos. Portanto, eu acho que é Portugal num bolo. Portanto, são camadas de pão de ló, camadas de doce de ovos. Mas isto é tradicional, não? Não, mas vai passar a ser. É uma criação. Este bolo existe. Não fui eu que o inventei, ele existe. O que eu recriei foi com as minhas receitas e a montagem dele. Mas a minha ideia é que esse pão de ló folhado é grau de dificuldade já avançado, ou não? Ele é demorado a fazer porque tens que fazer 3 elaborações. Tens que fazer uma massa folhada, tens que fazer um pão de ló e tens que fazer um doce de ovos. Mas depois, a nível de dificuldade em si, não é grande. É a nível de tempo, não é? Consome tempo porque tens de fazer as coisas e depois montar o bolo. Mas depois vale a pena porque o bolo é muito bom. Depois comes e estás a comer aquele pão de lozinho úmido. Rita, para. Depois a massa folhada crocante, Rita, doce de ovos cremoso. Vamos acabar com isso. Chega disto. Olha, uma última pergunta antes do fim do programa. Há aqui alguma receita que tu possas aconselhar aos nossos ouvintes para fazerem e que pareça difícil à partida, mas que depois é fácil e é acessível? A massa folhada, por exemplo, para fazerem várias coisas, como por exemplo os travesseiros, o pastel de nata, pastéis de feijão, pastéis de coco. Experimentem fazer a massa folhada, que eu acho que se vão surpreender, que não é assim tão difícil. Eu vou experimentar. Este fim de semana vai ser o meu empreendimento. E também já agora digo que no livro, além das receitas base, eu também permito que quem quiser possa fazer um pouquinho de batota. Ou seja, o livro também permite isso. A pessoa imagina que queres fazer uma receita de 1000 folhas, mas não queres fazer a massa folhada. Tu podes adaptar e fazer com a massa folhada de compra. Não é que seja a solução ideal, porque obviamente não vai ficar tão bom, mas como eu sou relativamente boa pessoa, permito isso aos golosos que são um pouquinho mais preguiçosos. A permissão da Rita Nascimento, a autora deste livro absolutamente delicioso, e aqui o adjetivo é mesmo, tem um significado especial, porque falamos deste Uma Pastelaria em Casa. Lar, doce lar, literalmente, é o mote para este livro da Arte Plural Edições. Rita, muito obrigado. Obrigada. Queres acrescentar mais alguma coisa ou não? Comprem o livro, façam as receitas e tornem-se pasteleiros em casa.
Acho que é uma boa maneira de terminarmos este programa. E deixem de comer o pastel de nata dessa forma. É o que fica desta conversa. Fica muito mais, aliás, uma conversa que depois pode ser ouvida em podcast. Basta procurar no Facebook deste programa. Despedimos-nos com Carolina. Ela também editou novo disco este ano. O disco chama-se Encantado e vamos ficar com este contagiante Coração com Coração, um original do conjunto António Mafra, aqui recriado pela Carolina. Até amanhã, forte abraço e atenção, uma pastelaria em casa, mas com moderação. É difícil ter moderação depois de ver este livro.